Em 1985, o Brasil inteiro estava apaixonado por uma mulher. Ela era a Paula de A Gata Comeu, a noiva de Fábio, numa trama de amor, traição e redenção que parou o país durante meses. As pessoas a paravam na rua. Os homens se declaravam apaixonados. As mulheres queriam ser ela. Ainda hoje, décadas depois, há quem a reconheça nas ruas e diga: Paula! Ela poderia ter transformado esse sucesso num passaporte para décadas de reinado na TV. Poderia, mas não quis. Em vez disso, saiu da Globo. Ficou 11 anos praticamente fora das telas. Casou com o mesmo homem por mais de 40 anos. Teve filhos, netos, administrou negócios, viajou o mundo. E quando perguntaram o que ela estava fazendo da vida, respondeu com tranquilidade: descobri meu talento para lidar com os números. Essa mulher é Fátima Freire. E a história dela é sobre algo que a televisão raramente sabe contar: a escolha consciente de sair dos holofotes e a paz que essa escolha trouxe. Para quem viveu a televisão brasileira dos anos 70 e 80, o nome Fátima Freire evoca imagens imediatas: a noiva de A Gata Comeu, a Heloísa de Dona Xepa, a Tuca de O Bem Amado. Uma atriz que, durante quase 2 décadas de trabalho intenso, acumulou novelas, filmes e peças de teatro. E que, num determinado momento, simplesmente escolheu outro caminho. Mas a história de Fátima Freire é muito mais complexa do que essa narrativa simples de atriz que sumiu da TV sugere. Ela é filha de um dos maiores cientistas da história do Brasil. Cresceu em parte na Suíça. Começou como modelo. Virou atriz por amor ao teatro, não por ambição de fama. Teve uma carreira sólida em 3 emissoras diferentes. Ficou casada pelo mesmo homem por mais de 40 anos. E quando a televisão começou a se transformar num lugar onde as oportunidades não surgiam mais com a mesma frequência, ela não ficou esperando. Reinventou a própria vida. Hoje vamos contar essa história completa. Não a versão de sumiu e fracassou. A versão real, que é muito mais bonita e muito mais rara do que qualquer manchete consegue capturar. Se você ainda não se inscreveu, é a hora. Porque essa é uma história sobre escolha, dignidade e paz. E o Brasil precisa ouvir mais histórias assim. Antes de falar sobre a atriz, é preciso falar sobre o pai. Porque entender quem foi Newton Freire Maia é entender de onde vem algo fundamental em Fátima Freire: a seriedade com que ela trata as próprias escolhas. Newton Freire Maia nasceu em 29 de junho de 1918 em Boa Esperança, Minas Gerais. Formou-se em odontologia e em biologia pela USP. Concluiu doutorado em biofísica e tornou-se o que os historiadores da ciência descrevem como o pai da genética humana brasileira. Provavelmente o primeiro brasileiro a publicar um trabalho de genética humana numa revista científica especializada. Sua carreira incluiu trabalho como cientista da Organização Mundial da Saúde, OMS, em Genebra, na Suíça. O que significa que Fátima, filha mais nova de Newton, passou parte da infância e adolescência na Suíça, num ambiente completamente diferente do que a maioria das crianças brasileiras da época conhecia. Newton foi membro titular da Academia Brasileira de Ciências, presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e lecionou na USP e na Universidade Federal do Paraná. Faleceu em 2003, em Curitiba. A família de Newton, e portanto, a família de Fátima, é uma das mais notáveis do Brasil em termos de contribuição cultural e intelectual. Fátima é prima de figuras como os atores Selton Mello e Danton Mello, o pianista Nelson Freire, o músico Wagner Tiso e ainda de políticos e juristas de destaque. Pense no contexto de crescimento que isso representa. Filha de um cientista de renome internacional, prima de artistas que se tornariam referências, criada parcialmente na Suíça. Fátima Freire nunca veio de um ambiente de simplicidade. Ela veio de uma família de excelência e comprometimento com o próprio trabalho, em áreas completamente diferentes entre si.
a filha de um dos maiores geneticistas do Brasil, prima de Selton Mello e Nelson Freire. Criada em parte na Suíça. Quando Fátima Freire chegou na televisão, ela trazia consigo uma história que poucos no Brasil imaginavam. Foi enquanto o pai trabalhava para a OMS em Genebra que Fátima Freire começou a trabalhar como modelo. Ainda na adolescência, num ambiente internacional que pouquíssimas jovens brasileiras da época tinham acesso. De volta ao Brasil, no início dos anos 70, a família retornou ao Paraná. E foi ali que Fátima começou sua trajetória artística mais formal. Trabalhos na TV local, como garota propaganda e apresentando programas de variedades. Em 1973, ela se mudou para o Rio de Janeiro, e a porta de entrada na grande mídia nacional não foi, curiosamente, a novela. Foi o humor. Ela passou a aparecer em programas humorísticos da Rede Globo, como Chico City e Satyricon, dois dos programas de comédia mais importantes da televisão brasileira da época. Em paralelo, Fátima construía uma carreira teatral relevante. Começou a fazer teatro em Curitiba, ainda aos 19 anos. Já no Rio, esteve em produções como Pagador de Promessas, com Tony Ramos, Um Edifício Chamado 200, Trair e Coçar é Só Começar, e Jung, Sonho de uma Vida. Esse detalhe sobre o teatro é importante, porque mostra que Fátima Freire nunca foi uma atriz que chegou à televisão buscando fama. Ela chegou ao teatro buscando arte, e a televisão a encontrou no caminho. No cinema, sua estreia veio ainda em 1973 com Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, um filme com Renato Aragão, onde ela interpretava a gênia com quem o personagem de Didi terminava a história. Ao longo dos anos seguintes, esteve em filmes como As Loucuras de um Sedutor, 1975, Quem Matou Pacífico, 1977 e Paixão de Sertanejo, 1979. Do humor de Chico City ao palco de Pagador de Promessas com Tony Ramos. Fátima Freire não chegou na televisão como estrela, chegou como artista, construindo o ofício em camadas. Em 1975, Fátima Freire estreou nas novelas e o fez diretamente na Rede Globo, no papel de Elane em Cuca Legal. Ainda em 1975, esteve em Senhora. Em 1976, O Feijão e o Sonho. Em 1977, Dona Xepa, onde interpretou Heloísa, seu primeiro papel de destaque real, que chamou a atenção da crítica e do público. A sequência continuou. Dina, 1978. Memórias de Amor, 1979. Cabocla, 1979. Novela pela qual o público até hoje a lembra com carinho, segundo comentários que persistem décadas depois. Em 1980, Fátima entrou no elenco da série O Bem Amado, uma das produções mais importantes e queridas da televisão brasileira, que ficou no ar até 1984. Ali ela interpretou Tuca Medrado, numa série que atravessou 4 anos de exibição e que continua sendo referência para quem viveu aquele período da TV nacional. Quando se soma o período de O Bem Amado, 1980-1984, aos anos anteriores de novelas sucessivas desde 1975, Fátima Freire havia passado praticamente uma década inteira em trabalho ininterrupto na Globo, com pelo menos um trabalho relevante por ano, muitas vezes 2. Essa consistência merece destaque porque contraria uma narrativa que se torna comum depois que uma atriz sai de cena, a de que ela nunca foi tão importante assim. Fátima Freire foi muito importante durante os anos 70 e início dos 80 na Globo. Sua presença constante em produções da emissora durante quase uma década comprova isso com clareza. Uma novela atrás da outra, de 1975 a 1984. Fátima Freire foi, durante toda essa década, uma das atrizes mais ativas e consistentes da Rede Globo, antes mesmo de viver o papel que definiria sua carreira para sempre. Essa consistência ao longo de quase 10 anos na mesma emissora, com papéis de crescente relevância, sugere algo sobre como Fátima era vista pelos diretores e produtores da Globo naquele período. Não como promessa ou contratada experimental,
mas como presença confiável e profissional consolidada. A transição do humor dos anos iniciais para os papéis dramáticos das novelas e depois para a série de longa duração como O Bem Amado mostra uma progressão orgânica. A carreira de alguém que foi sendo testada em formatos diferentes e respondeu bem em cada um. Quando A Gata Comeu chegou, em 1985, Fátima não era uma jovem estreante recebendo uma grande chance. Era uma atriz com 10 anos de trabalho consistente na principal emissora do país, preparada para receber aquele papel e fazer algo memorável com ele. Em 1985, Fátima Freire viveu o papel que, até hoje, define como o Brasil a reconhece. A Gata Comeu, novela escrita por Ivane Ribeiro, estreou em abril daquele ano. E ali, Fátima deu vida a Paula Queiroz, filha de Ofélia e Martim, irmã de Xande e Sueli e noiva de Fábio, interpretado por Nuno Leal Maia. A personagem tinha tudo para ser esquecível. A noiva boazinha, que havia sido largada pelo protagonista. Mas, nas mãos de Fátima Freire, Paula ganhou algo que a atriz descreveu muito bem em entrevista posterior. Ela transformou uma personagem que tinha tudo para ficar azeda numa figura de enorme carisma. Segundo descrição da época, Paula havia sido largada pelo noivo. Uma situação que, em muitas novelas, levaria a personagem ao caminho da amargura ou da vilania. Fátima encontrou outro caminho. Fez de Paula alguém que o público torcia incondicionalmente. A novela foi um grande sucesso e foi reprisada diversas vezes ao longo dos anos seguintes, o que significa que novas gerações continuaram conhecendo Fátima Freire como Paula, mesmo décadas depois da exibição original. Em 2001, 16 anos depois, Fátima concedeu entrevista ao jornal O Globo e disse uma frase que resume o impacto desse papel. São coisas que não têm explicação. As pessoas ainda me chamam de Paula. A novela foi um grande sucesso. 16 anos depois, sendo chamada de Paula. Esse é o tipo de legado que pouquíssimos atores constroem numa vida inteira de carreira. Curiosamente, a mesma produção contou com Roberto Pirelli, também lembrado com entusiasmo por quem assistiu, mostrando que A Gata Comeu foi uma novela de elenco forte, não apenas de um papel marcante. São coisas que não têm explicação. 16 anos depois, ainda sendo chamada de Paula. O impacto de um papel bem feito sobrevive muito além do horário de exibição, e Fátima Freire sabe disso melhor do que ninguém. Esse fenômeno de associação permanente entre atriz e personagem, 16 anos depois, sendo abordada na rua como Paula, revela algo fundamental sobre o tipo de conexão emocional que A Gata Comeu construiu com o público. Não era apenas uma novela popular. Era uma história que tocou algo profundo nas pessoas, especialmente nas mulheres que se identificaram com a Paula. Uma personagem que havia sido deixada, que poderia ter se destruído na amargura, mas que, nas mãos de Fátima Freire, escolheu a dignidade. Em certo sentido, a trajetória da própria Fátima fora das câmeras espelha algo da trajetória de Paula dentro delas. A capacidade de fazer uma escolha diferente da que todos esperavam e encontrar, nessa escolha, algo melhor do que o que havia antes. Depois do sucesso de A Gata Comeu, Fátima Freire tomou uma decisão que para muitas pessoas de fora da indústria pareceu inexplicável. Deixou a Rede Globo. Mas é importante entender como essa saída aconteceu. Ela não foi demitida. Ela não foi cancelada. Ela não sofreu um colapso de carreira após o fim da novela. O que aconteceu foi mais sutil e mais revelador sobre a dinâmica da televisão brasileira da época. Segundo informações da própria Fátima, as oportunidades começaram a esfriar. Os diretores que ela conhecia foram saindo. Alguns morreram, outros se aposentaram, e uma nova geração entrou, sem o mesmo vínculo com ela. Não sei se foi falta de interesse dos diretores, mas as coisas em uma época esfriaram para mim. Ela disse sem aparentar mágoa. E então ela foi para a Rede Manchete.
onde, de 1986 a 1990, atuou em produções como Novo Amor, 1986, Tudo ou Nada, 1986, Carmen, 1987, Olho por Olho, 1988 e Escrava Anastácia, 1990. Depois, voltou brevemente à Globo. A minissérie Anos Rebeldes, 1992, as novelas Pátria Minha, 1994 e O Fim do Mundo, 1996. Na Bandeirantes, fez A Idade da Loba, 1995. E em 1997, 12 anos depois do auge em A Gata Comeu, aconteceu a virada mais decisiva da vida de Fátima Freire. Não uma demissão, não um escândalo, uma mudança de país. Ela e o marido Carlos Alberto Pinheiro, com quem estava casada desde 1982, mudaram com os 2 filhos para os Estados Unidos. Ficaram lá até 2000. 3 anos nos Casos Paiuaila. Filhos, família, uma vida fora do Brasil. Não foi fundo do poço. Foi recomeço consciente. Não foi demissão. Não foi escândalo. Foi uma mulher que percebeu que as portas estavam se fechando lentamente. E, em vez de esperar que abrissem, foi abrir outras, do outro lado do mundo. De volta ao Brasil em 2000, Fátima Freire não retomou a carreira com o ímpeto de antes. E, segundo ela, foi uma decisão consciente, não uma imposição do mercado. Nos anos seguintes, ela fez participações especiais. 7 Pecados, 2007, onde interpretou uma juíza, e Malhação, 2008. Em 2009, esteve na novela Promessas de Amor, na TV Record. Em 2011, fez Amor e Revolução, no SBT. Novela sobre a ditadura militar que, segundo ela própria, seria um marco na TV brasileira. Com depoimentos reais de pessoas que sofreram com o período de 1964 a 1985. E em 2014, Fátima Freire fez sua última aparição registrada na televisão. A série Pé na Cova, da Globo, ao lado de Miguel Falabella, uma comédia sobre uma funerária que fez grande sucesso. Desde então, silêncio profissional na televisão. Mas o que aconteceu em paralelo a essas participações esporádicas é o que realmente define quem Fátima Freire é hoje. Ela não ficou esperando o telefone tocar. Ela trabalhou. Em entrevista ao G-Show, ela revelou: "Estou dando um tempo para mim. Afinal, trabalho desde os meus 17 anos e quero aproveitar o tempo com os filhos, netos e marido, que acabou de se aposentar." E completou: "Sempre gostei de trabalhar e nunca sonhei em ser dondoca. Tenho meus negócios e administro um espaço de eventos. Descobri meu talento para lidar com os números. Administra um espaço de eventos. Gere negócios próprios. Descobriu, segundo ela, um talento para os números que a carreira de atriz nunca havia exigido dela. Da TV para os números. Da noiva de A Gata Comeu para a administradora de um espaço de eventos. E, segundo a própria Fátima, mais feliz do que nunca. Existe um fio condutor em toda a trajetória de Fátima Freire, que vai além da carreira. Um elemento que ela cita repetidamente como a base de tudo: o casamento com Carlos Alberto Pinheiro. Eles estão juntos desde 1982. Mais de 40 anos de casamento. Um número que, no universo das celebridades brasileiras, é quase inédito. Em entrevista à revista Caras, Fátima descreveu o marido como seu maior apoio nos momentos mais difíceis da carreira. Nos momentos mais difíceis, sempre encontrei o apoio do marido. Carlos Alberto é administrador. E, segundo Fátima, foi ele quem se aposentou recentemente, liberando o casal para uma nova fase. Aproveitar o tempo juntos, com os filhos e os netos. Essa estrutura, casamento sólido, marido com profissão diferente da dela, filhos e netos como prioridade declarada, é a razão pela qual Fátima Freire nunca pareceu ansiosa ou ressentida quando falou sobre a própria carreira. Ela tinha sempre um outro centro de gravidade que não era a televisão. Em declaração marcante sobre a própria vida familiar, ela disse: "Eu adoro família numerosa. Fui criada em Minas Gerais, no meio de uma centena de primos.
Logo, tiro de letra. Por mim, gostaria de viver com todos eles sob o mesmo teto. E sobre os filhos, revelou algo que carrega um peso emocional genuíno. Tinha uma vida agitada por causa do trabalho, mas, se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Gostaria de ter pelo menos mais 2 filhos. Já que não posso mais engravidar, que venham outros netos. 40 anos com o mesmo homem. A afirmação de que, se pudesse, teria tido mais filhos. Uma família pé no chão, como ela mesma descreveu. Em Fátima Freire, a carreira sempre foi o segundo eixo, nunca o primeiro. Ao longo dos anos, Fátima Freire desenvolveu uma visão sobre a profissão de atriz que contrasta fortemente com a narrativa glamurosa que muitos associam à televisão. Em entrevista, ela disse algo que poucas atrizes de sua geração teriam dito com tanta clareza. Escolhi uma profissão em que às vezes estamos no auge e depois esperando uma boa oportunidade. O ator não é funcionário público e vive essas inseguranças. Sempre tive essa consciência. Essa autoconsciência, desenvolvida ao longo de décadas de uma carreira que incluiu longos períodos sem trabalho na TV, mudança para os Estados Unidos e retorno gradual com participações menores, moldou a forma como Fátima encarou os altos e baixos da própria trajetória. Não como fracasso, mas como característica da profissão. Ela também reconheceu com honestidade o papel que a troca de gerações na indústria teve em seu afastamento. Os diretores que eu conhecia, muitos morreram, outros se aposentaram e entrou uma nova geração. É difícil um ator manter o sucesso durante toda a carreira, por isso nunca fiquei apavorada. Nunca ficou apavorada. Essa é a frase-chave. Num ambiente em que a maioria dos artistas, especialmente aqueles que viveram um auge como o de Agatha Comeu, sente o afastamento das câmeras como uma espécie de morte simbólica, Fátima Freire desenvolveu, ao longo dos anos, um distanciamento saudável entre a própria identidade e a identidade pública de atriz. Ela é clara. Sim, eu sou uma cria dos meios de comunicação, mas as oportunidades não apareceram. E em vez de ficar esperando por elas, foi atrás de outras. O ator não é funcionário público e vive essas inseguranças. Fátima Freire disse sem mágoa o que muitos artistas não conseguem admitir. A profissão é instável por natureza, e a paz vem de aceitar isso, não de negar. Essa clareza de Fátima sobre os mecanismos da indústria, a troca de gerações de diretores, a renovação de elencos, a dificuldade de manter relevância por décadas, é uma visão que raramente se ouve de forma tão direta de artistas que viveram o auge e depois o refluxo. A maioria tende a atribuir o afastamento a um fator externo específico, ou a minimizar o impacto, ou a guardar ressentimento silencioso. Fátima, ao contrário, nomeia o fenômeno com precisão e sem vitimização. Foi o ciclo natural da profissão. Ela sabia que esse ciclo existia desde o início e, por isso, nunca construiu sua identidade inteira em cima da continuidade na televisão. É esse distanciamento saudável que explica por que ela consegue falar sobre décadas de afastamento das telas sem nenhuma amargura visível. Porque nunca deixou que a ausência das câmeras definisse quem ela era. Há um aspecto da vida atual de Fátima Freire que aparece de forma consistente nas menções mais recentes sobre ela e que o público percebe com clareza: a espiritualidade. Em comentários de vídeos recentes, espectadores que a viram em entrevistas ou materiais mais atuais mencionam que ela faz declarações sobre fé e sobre a relação com Deus, com uma perspectiva que ela mesma descreveu, segundo relatos, como algo que inclui um entendimento de que todo caminho leva a Deus. Essa postura, ecumênica, aberta, focada em fé mais do que em religião específica, gerou inclusive um debate entre espectadores com visões diferentes sobre o assunto. Mas o que fica claro, independentemente de perspectivas religiosas individuais, é que a espiritualidade ocupa um lugar central na vida de Fátima Freire hoje. Essa dimensão não é nova para ela. A família de origem,
Filha de um cientista que, segundo própria descrição do pai, após muitos anos de ateísmo e agnosticismo, tornou-se católico no final da vida. Viveu a experiência de um percurso espiritual não linear. Newton Freire Maia descreveu essa trajetória em suas próprias memórias, o que sugere que a busca por sentido espiritual é um tema que atravessa gerações na família. Para Fátima, segundo as informações disponíveis, essa espiritualidade se integra à mesma filosofia que guia suas escolhas de vida. A prioridade pela família, a paz com as decisões tomadas e a ausência de ressentimento em relação ao que a carreira não ofereceu. Da ciência do pai à fé da filha, da genética às novelas, da Globo aos eventos familiares. Fátima Freire construiu ao longo de décadas uma vida que encontrou sentido em lugares que a televisão raramente mostra. Aos 72 anos, Fátima Freire vive o capítulo mais silencioso e, segundo ela, mais pleno de uma trajetória extraordinária. É filha do maior geneticista da história do Brasil. Cresceu em Curitiba e na Suíça. Começou como modelo. Entrou na televisão pelo humor, não pela novela. Construiu uma década inteira de trabalho consistente na Globo antes de viver o papel que a imortalizaria. Saiu da emissora, foi para a Manchete, voltou brevemente à Globo, foi para o ZUA, retornou com participações esporádicas e, finalmente, não sumiu, mas se posicionou. Hoje ela é casada com o mesmo homem há mais de 40 anos. Tem filhos, tem netos, administra um espaço de eventos, gere negócios próprios, viaja, cuida de si mesma. E quando perguntam onde ela está, ela responde com uma clareza que é, em si, uma forma de arte. Está exatamente onde quis estar. O julgamento externo sumiu, acabou, fundo do poço. Diz muito mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Porque Fátima Freire nunca fez a carreira como projeto de vida central. Ela fez a carreira com dedicação e competência, colheu os frutos e, na hora que achou certa, direcionou as energias para o que mais importava. E o público que a conheceu na televisão, segundo comentários que continuam surgindo décadas depois, nunca a esqueceu. Paula, dizem ainda na rua. Gata comeu, escrevem nos comentários. Que saudade, ótima atriz. Lembro dela da novela Cabocla. Esse tipo de lembrança não se constrói com permanência forçada na televisão. Se constrói com trabalho bem feito. E Fátima Freire, por onde passou, trabalhou muito bem. Filha de cientista, prima de Selton Mello e Nelson Freire. Musa da Globo dos anos 70 e 80. Paula de A Gata Comeu. Administradora de eventos. Avó. Casada há mais de 40 anos. Não sumiu. Chegou exatamente onde queria. Fátima Freire construiu ao longo de décadas uma trajetória que a televisão raramente sabe narrar. A de uma mulher que escolheu conscientemente o equilíbrio entre a carreira e a vida. A filha do maior geneticista do Brasil, prima de Selton Mello e Nelson Freire, que começou como modelo na Suíça, virou atriz por amor ao teatro, acumulou uma década de novelas na Globo, imortalizou Paula de A Gata Comeu e então decidiu, sem drama, que havia coisas mais importantes. Hoje, com mais de 40 anos de casamento, filhos, netos, negócios próprios e a paz de quem nunca se perdeu na fama, Fátima Freire é, talvez, o exemplo mais raro e mais bonito que este canal já contou. O de alguém que teve tudo, soube reconhecer o que realmente importava e foi buscar. Agora eu quero saber de você. Você lembra de Fátima Freire? Qual papel marcou você? A Paula de A Gata Comeu. A Heloísa de Dona Xepa. A Tuca de O Bem Amado. Conta nos comentários. Quero saber de qual novela você é. Se esse vídeo te trouxe algo, uma memória, um sorriso, uma nova admiração, se inscreve agora e ativa o sininho. A gente conta as histórias reais por trás da fama, toda semana. No próximo vídeo, vamos contar a história de outro grande nome que marcou gerações.
com capítulos que poucos conhecem. Não vai querer perder. Até lá!